Estamos aí para mais um podcast Paradigma para você que está aqui em casa curtir. E hoje tem um tema muito, mas muito interessante que a gente vai falar um pouquinho de saúde, saúde física, saúde mental. E eu tenho certeza que isso pode agregar muito o que a gente vai conversar aqui. Estou com uma especialista que eu conheci recentemente e na primeira conversa eu já vi que ela trouxe algumas questões que eu sempre admirei em alguns profissionais que eu conhecia à distância. E todas as vezes que eu tinha um contato com um nutricionista ou com uma nutricionista, eu comentei até com você, parecia que faltava alguma coisinha. E eu, como coach, como treinador de pessoas, como treinador comportamental, eu enxergava esses gaps. Eu falava, nossa, a pessoa podia ter isso, a pessoa podia falar isso, a pessoa podia falar aquilo. E eu buscava por conta própria. E aí eu te fiz uma pergunta naquela nossa primeira conversa e você abriu um PDF e começou a mostrar, não, eu tenho isso aqui, eu faço isso, eu falo assim, eu falo assado. Eu falei assim, caramba, essa mulher ela tá preparada, ou mais do que preparada, e ela vai compartilhar com vocês aqui daqui a pouquinho. A Letícia Silva. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer aqui o nosso primeiro parceiro, nosso primeiro patrocinador. Se vocês repararem aqui, ó, eles deram essa mudança. A gente consegue olhar aqui, pegar aqui de lado aqui, ó. Sabe aquela de frente, tô bonitinho, de lado, tô bonitinho. Então, olha só, de fato, eu quero agradecer aí ao Marcelo da Sanremo, mas o Rafael que deu esse tapa aqui na unidade da Sanremo ali da Maranhão. E gostei demais. Obrigado. Agora só vou cortar lá e já era. Já estou decidido e acabou. Então, assim, obrigado aí pela parceria. Caso você também queira fazer um incentivo ao nosso trabalho e ser um dos nossos parceiros, patrocinadores aqui do podcast Paradigma, também seja muito bem-vindo. É só você entrar em contato conosco com os contatos que tem na descrição aqui do vídeo. Combinado? Então é isso. Obrigado mesmo. Consegui dar uma ajeitada nessa latinha aqui e ficar bonitinho, graças ao pessoal lá da Sanremo. Então você tá precisando dar um jeito na sua cara aí, já sabe o lugar, tá bom? Pessoal aqui de Catanduva. E parece que a Sanremo tá com um projeto de expansão aí para outras cidades, para outras regiões. Então, é um spoiler aí, não sei nem sei se eu podia falar isso, mas vamos lá. Letícia Silva. Da Silva. Letícia da Silva. Da Silva. E aí, interessante, nutrição eficaz. Obrigado pela presença, pela sua participação. Fiquei muito feliz aí que você já topou, a gente já conseguiu agendar rapidamente. Aí você veio de Tabapuã. Não, mas você é nascido em Tabapuã. Tabapuã. E você vem de? Eu venho de Tabapuã. Tá. Mas você mora lá hoje? Eu moro em Imbaúba. Em Imbaúba, que é tudo pertinho Tudo aqui de do Catanduva lado. também. Isso. Legal. E aí, obrigado por você viajar para estar aqui com a gente e compartilhar com o pessoal um pouquinho da sua expertise aí. Depois, se vocês quiserem, tem aí na descrição do vídeo aqui as redes sociais da Letícia. Lê, se apresenta aí pro pessoal, fala aí um pouquinho sobre você, conta um pouquinho como que você entrou nesse mundo, enfim. Dá um oi pro pessoal lá em casa aí. Bom, primeiramente, obrigada, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Primeiro podcast que eu tô participando. Legal. A gente fica um pouquinho ansiosa, mas vamos lá. Meu nome é Letícia, como você já disse. Eu sou formada em nutrição clínica e esportiva. E também fiz nutrição clínica hospitalar. E as pessoas me perguntam, Lê, por que você fez, né, a parte hospitalar se você não segue, não é a sua área, ficar em hospital, trabalhar em UTI? E aí é onde, acredito que foi onde você já começou a perceber esse diferencial. Eu achei muito interessante. Realmente a importância de se preocupar com o paciente no geral. Sim. Porque nem todo mundo, infelizmente, tem saúde. E a maioria dessas pessoas, né, com doenças e patologias, também tem o desejo de seguir na área do esporte. Entendi. E aí, se a gente é formada só na área do esporte, a gente não consegue atender esses outros pontos. Então, um diabético que quer seguir na área esportiva, como é que a gente vai conduzir esse paciente? Um hipertenso, né, pacientes oncológicos, eu quero ingressar no esporte. Então, eu decidi realmente estudar as duas áreas para poder... Mesmo não seguindo uma, mas ela sempre vai complementar e sempre agrega na consulta na parte do esporte também. Entendi. Às vezes a pessoa ela quer aumentar o rendimento dela para a área esportiva. Mas ela tem uma patologia de base. Que fica ali, às vezes, emperrando o processo dela, seja para perder gordura, ou seja para aumentar a massa. Exatamente. Eu tenho um paciente renal, agora recente,
que sempre quis aumentar o ganho de massa muscular, que sempre quis ficar fortinho, mas tem essa questão, né? Paciente renal, tá? E aí? Não posso aumentar a proteína. Será que eu consigo ficar forte? Será que eu consigo ganhar massa muscular? E a gente iniciou um trabalho aí com ele, é recente, mas estamos no caminho certo. Estou mostrando para ele que é possível, desde que a gente ajuste. E essa especialização foi essencial para poder conduzir ele para o esporte. Já aprendi já mais uma aqui. Então, por exemplo, o pessoal que está lá em casa, que tem alguma situaçãozinha aí de saúde, que você vê, tem essas coisas de tireoide, eu vejo muita gente reclamando. Eu tive uma situação grave, né, que eu até comentei com você. O pessoal aqui que já me acompanha há mais tempo sabe também. E foi bem desafiador. Foi bem desafiador. Eu fui para nutrólogo, depois eu fui para nutricionista e comecei a minha alimentação. Eu não considerava ruim, mas eu percebi depois de uma consulta com uma nutricionista que não era tão boa assim. Podia melhorar. Podia melhorar. Então, assim, eu sempre fui um cara que eu autossuficiente, sabe? Então, meu defeito é esse, de achar que eu ia dar conta sozinho. E hoje eu percebo que cada profissional atuando na sua área, por mais que a gente dê um Google e consiga achar uma informação superficial, às vezes tem alguma coisa que funciona tipo um freio de mão do carro. Então, às vezes você está querendo acelerar, mas tá com o freio de mão puxado. E eu lembro que alguns pequenos detalhes ali me ajudaram bastante. E aí, me conta então assim, um caso, você falou aí dessa parte renal. Me conta um caso, por exemplo, uma pessoa com problema renal, ela não pode suplementar tipo whey. Falar da coisa que está na moda, na cabeça da galera. Eu suplemento whey. Eu tomo whey. 1 ou 2 vezes por dia. Até a Gia, ela às vezes fala, nossa, mas vai tomar whey de novo? Nossa, mas você tá comendo ovo, vai tomar whey? Tipo assim, eu tenho que até dar uma ajustar, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas conta aí uma situação que pode ser assim, do dia a dia, pra galera que tá assistindo ali conseguir ter esse benefício, assim, deixar esse... Acredito que o maior problema das pessoas em si não é a questão da doença ou do problema em si, e sim a desinformação. Sim. Então, eu também tive uma paciente totalmente saudável e ela tinha uma crença de que para ganhar massa muscular ela tinha que comer banana. Olha. Que se ela não comesse banana, ela não ganharia massa muscular. E também tem a parte da doença do paciente diabético, que ele acha que se ele comer uma banana, isso vai atrapalhar na glicemia dele. E a questão do paciente renal, que não pode comer proteína. Não, o paciente renal pode, desde que essa quantidade esteja alinhada no valor total do seu dia. Então, é diferente ele comer proteína todas as refeições e ele bater, sei lá, 78 gramas de proteína no dia. Esse paciente meu, a gente está com 70 gramas. Geralmente, a gente tem um cálculo que é 0,8 vezes o peso da pessoa, pra gente ter aí quantas gramas de proteína a gente pode ofertar. Isso de maneira geral? Ou isso de maneira geral, mas sempre tem a questão da individualidade, né? O grau da doença, se o paciente está em processo de recuperação, se não. Então, essa individualidade precisa ser avaliada. Então, eu falo que na nutrição não existe sim ou não. Qualquer coisa depende. Pra quem, quando, que hora. Eu posso comer isso? Depende. Que horário, que momento, tudo depende, não tem uma resposta certa. Vou pegar um caso, eu gosto de pasta de amendoim, eu gosto, só que eu tava comendo demais, então eu não percebia isso, porque eu achava que tem proteína, tem uma gordura boa, eu tô fazendo atividade física e beleza. E eu lembro que uma vez eu tava com uma personal, tava treinando naquela academia de eletroestimulação, acho que eu cheguei a comentar com você, e eu tava treinando todos os dias, então assim... Era um treino muito intenso. Então, eu jogava tênis das 7 às 10 da manhã e depois 10h30, segunda a sexta, eu fazia o treino de eletro, que era 20 minutos, mas, tipo, eu cheguei a zerar uma das frequências da máquina lá. E eu falava assim, Maísa, uma das personal lá, que eram vários, né, cada um em um dia, falava, Maísa, eu não tô conseguindo emagrecer, tá? Ela falou, Lucas, é sua alimentação, vai pro nutricionista. E eu, cabeça dura, tipo... Amendoim, super calórico, eu tava, gordura. tipo... extrapolando. Quando eu coloquei naquele aplicativo que você comentou, até de repente você pode sugerir pro pessoal aí, mas foi um começo. E depois eu percebi que passou um tempinho, eu patinei de novo. Aí eu falava, putz, deixa eu lá, voltava pro aplicativo. Só que eu sou um cara extremamente focado e disciplinado. Quando eu pego para fazer uma coisa, eu vou até o final.
e mesmo assim com a alimentação eu ainda deslizo. Na área da Confesso para você. informação, eu falo assim, na área da informação é o momento em que o pessoal tá mais desinformado. Eu sempre oriento meus pacientes, vocês vão comer alguma coisa fora, que não tá no plano, que não tá na dieta, abre o Google e digita quantas calorias tem tal alimento por porção. Se você tivesse identificado isso no começo, você poderia ter jogado no Google. Você iria ver que Verdade. mesmo em uma pequena porçãozinha de amendoim, você bate aí 400, 500 calorias. Verdade. Então, às vezes, a preguiça mesmo, né? De pegar e jogar no Google e se informar, acaba que fazendo com que as pessoas errem. Então, eu falo, gente, se vocês me mandar mensagem perguntando assim, Nutri, posso comer tal coisa? E eu não responder, e você estiver na frente do alimento, pega o telefone, joga no Google. Quantas calorias tem? Porque vocês já vão se prevenir. Começa a ter uma noção. De ter um excesso calórico. Porque muitos alimentos escondem muitas calorias. No caso, o amendoim. Maionese é fato, assim, ó. Maionese, Caramba, eu comprei uma maionese esses Porque é dias gordura. verde, cara. E eu falei, cara, eu tenho que parar com isso. A Gi tá comendo sozinha, porque ela tá Porque as grávida, pessoas ela falam assim, pode. só um pouquinho, né? Mas um Esse pouquinho já ferra, já? O que acontece? Tem muitos alimentos que a gente não vê nem por tamanho ou quantidade. A gente vê densidade calórica. O que é densidade calórica? É uma grande quantidade de caloria em uma pequena porção. E esses alimentos, por exemplo, o amendoim, em uma pequena quantidade, você tem lá uma mãozada, assim, ó, um punhadinho. Já 400 calorias. Para você ter 400 Caramba. calorias de salada, legumes, arroz de carne, eu sempre faço um comparativo e eu até postava antigamente nas redes sociais o tanto de amendoim para ter aquelas calorias com um pratão de arroz, feijão, carne e salada. Eu já vi muito alguns vídeos grande. assim, já. E isso que a gente chama de densidade calórica. Então, quando as pessoas me procuram e falam assim, ai, mas eu como tão pouquinho e não emagreço. Às vezes, na maioria das vezes, realmente. É pouco mesmo. Elas E a pessoa comem fica, pouco. ela se queixa de fome, porque assim, às vezes eu me sinto com fome. E eu percebi que é quando eu como menos salada e legumes. Sem fibras, Verduras né? e legumes. A fome, ela vem de pouca quantidade de fibras, pouca quantidade de proteína, pouca água. O pessoal negligencia muito a água, e a água é um dos principais fatores que controlam a fome. Então, a gente tem que ter um olhar, assim, direcionado como um todo, nos pilares. Se você olhar só uma coisa individual, não dá certo. Então, tem que ter essa visão generalizada mesmo. Pode desligar a tomada ali, só puxar, tranquilo. Aqui é ao vivo, não tem chabu não, aqui a gente vai fazendo e vai resolvendo. E Lê, você, na nossa conversa, no 1 a 1 lá no BNI, você falou uma coisa que me prendeu muita atenção, que eu falei, putz, ela é uma profissional diferenciada, tanto que foi esse um dos motivos que eu convidei você para vir aqui pro podcast. Um dos, porque depois você me deu uma aula ali sobre o seu trabalho. Mas você falou assim, eu não atendo, não faço uma consulta só. E eu já tive alguns casos de nutricionista, ou às vezes com consultoria de treinamento, que a pessoa me atendeu uma consulta só, e é o meu defeito, eu reconheço isso, por achar que eu sou autossuficiente, vou dar conta sozinho, passa um tempinho, eu deslizo. Mesmo eu sendo um cara focado, eu ainda perco o foco, ainda deslizo. Resolvi já muitas questões dessas, já melhorei muitas questões dessas. Mas como que é o diferencial do seu atendimento? Conta aí para o pessoal. O meu principal objetivo num acompanhamento é mostrar para o paciente que não é porque deu errado até agora que precisa continuar dando. Então, todo mundo, a maioria das pessoas... Grava isso aí, pessoal. Grava isso, olha só. Não é porque deu errado até agora que precisa continuar dando errado. Isso aí é o famoso efeito sanfona. É um dos, né? Eu acho que só eu que passei por isso. O pessoal que está ali em casa não deve ter passado. Eu trago assim eu ensino muito os pacientes durante o acompanhamento e eu sempre falo para eles, não precisa ter pressa, só que é sem pressa e sem pausa. Às vezes a gente vai com muita sede no pote, quer tirar tudo, quer só comer folhas e depois isso vem de maneira exagerada, a pessoa acaba compensando em outros pontos. Já aconteceu isso comigo. Eu já não trabalho com consulta individual, por quê? Eu sou ser humano e eu sei que as nossas vidas tem altos e baixos. Sim. E quando a pessoa emocionalmente, contrata uma consulta avulsa, nesse momento de baixa, quando ela não fez, o que ela pensa? Eu não vou voltar, porque eu não fiz.
Eu vou lá apresentar o quê? O que, que eu vou falar? Se eu não fiz? Se eu não perdi peso? E é exatamente nesse momento que ela tem que voltar. Olha. Porque se tá dando certo, eu preciso ver o paciente se ele tá fazendo. Eu preciso dar suporte. Tá tudo bem, ele tá fazendo. Teoricamente, não. A gente conversa, explica, mas ele tá fazendo. Então, a minha preocupação não é com quem está ali fazendo tudo bonitinho, é com quem não consegue. É com quem tem dificuldade. E isso, no acompanhamento, durante esses 3 meses, é tempo suficiente para acontecer problemas, né? Altos e baixos. Mulher, por exemplo, em fase de TPM, menstrual, come doce, joga a dieta no lixo. E aí acha que já acabou com tudo. E outro dia eu dei um exemplo para uma paciente, eu peguei um bloquinho de papel e falei para ela imaginar que aquilo fosse um monte de notas de R$100. Falei, ó, isso aqui é tudo nota de R$100, imagina aí. Falei, aí eu peguei uma folha e rasguei. Falei, olha, eu rasguei R$100, mas me sobrou 9 notas, eu tinha 10 notas de R$100. Porque eu rasguei essa nota de R$100, eu vou rasgar as outras? Ela falou, não. Eu falei, com a dieta é a mesma coisa. Não é porque você exagerou 500 calorias que você vai ferrar com o resto. Tipo, não é porque eu é tomei um sorvete fácil. que eu vou comer um panetone depois, logo em seguida. É muito mais fácil você recuperar esse sorvete do que um sorvete, um panetone, um salgadinho, um biscoito. Que é o que acontece quando a gente... É o jaque. Jaque eu furei, eu vou... O problema não é o jacar, então não é o meter o pé na jaca, é o jaque. Jaque, eu... Caguei na dieta, então... Segunda-feira eu volto. Caramba! E não é assim. Não é porque você teve um prejuízo de 100, 200 calorias que você precisa aumentar. Você sabe que já aconteceu isso comigo? Porque você falou e agora eu lembrei. Uma vez, eu fiz um acompanhamento com um amigo que ele é personal. Hoje ele virou nutricionista, ele fez umas 10 pós-graduações. O Douglas, lá de Taubaté. E ele fez a formação em coaching comigo, enfim, o atendimento dele, o estúdio dele é bem diferenciado. Ele fala muito isso bem na sua linha de raciocínio, personalizado, tal, não sei o quê. Mas na época, isso foi 2014, foi quando eu tava querendo emagrecer os últimos 4 quilinhos, eu brigava ali, 84, 85, 84, sozinho. 80, sozinho. Aí eu falei, cara, eu quero perder essa gordura final aqui, chegar nos 80. Aí ele, bora. E ele falou pra mim uma coisa, ele falou, Labastier, nenhuma balinha juquinha. Você não pode pôr, é 0 açúcar. E ele era marrento, aquele cara assim, pesado, tubarãozão mesmo. Tipo, brabo. Aí eu falava, pô, Douglas, mas nem nada, a paçoquinha pra mim é meu ponto fraco, cara. Ele falou, nada, cara, 0. Se é o que você tá querendo, 0. E eu consegui ficar por um tempo. Só que depois que eu cheguei no resultado, eu percebi o quê? Que eu dava esse, tipo, já que. Então eu comia um docinho, e aí eu falava, putz, ele falou nenhuma. Agora, já que eu comi uma... deixa eu comer mais uma. Já que eu comi... Então, assim, é ruim essa questão de você zerar numa tacada só. Para algumas pessoas pode funcionar, pode dar certo. Mas a tendência, como você falou, com o passar do tempo, é a pessoa começar a voltar para o padrão antigo dela de comportamento e de hábito, né? Você fala muito de rotina também, né? O pessoal às vezes me pergunta assim, mas eu posso comer um lanche? Eu posso comer uma pizza? E eu explico para eles o seguinte, nenhum alimento isoladamente tem o poder de engordar ou emagrecer ninguém. Gengibre emagrece? Não. Pizza engorda? Não. O que vai demandar você quem engorda emagrecer é você, né? ou... Exato. Não, sacanagem. O que vai realmente fazer você emagrecer ou engordar é o contexto geral. Não é um alimento isolado. É esse alimento exageradamente de forma crônica todos os dias. Então, por que eu trago isso? O segredo está na rotina. Porque o seu resultado, ele vai ser proporcional àquilo que você faz na maior parte do tempo e não nas exceções. Não é uma exceção, por exemplo, de uma balinha que vai realmente fazer você perder o resultado. Mas talvez nesse momento ele estaria treinando o seu autocontrole, fazendo você saber que para ter certas coisas a gente precisa falar não. Então eu falo muito isso, não é porque você pode que você precisa. Tem uma frase, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é trabalhar muito essa questão comportamental. Então pegando o gancho aí da sua primeira pergunta, eu já não trabalho com a consulta avulsa por isso. Porque durante o processo, é um processo. A pessoa demorou 20 anos para engordar. E ainda 3 meses, que é o meu plano de acompanhamento mínimo, ainda é pouco.
Né? Já tô Verdade. até cogitando a possibilidade de estender, porque Deixar é o muito pouco mínimo tempo. 6 meses. Porque o primeiro mês a pessoa vai se ajustar. Ela vai aprender primeiro a ir no mercado, a se organizar a questão da despensa, casa, a criar um hábito de começar a cozinhar, ou não vou cozinhar, vou comprar marmita. Mas primeiro ela precisando de um contato, ela precisa... É muitas mudanças Sim, no primeiro mês. sim. A pessoa não faz atividade física, às vezes eu vou conseguir fazer com que ela introduza isso no segundo mês, no terceiro, já acabou. É verdade. Mas esse tempo é suficiente para mim mostrar para ela que ela consegue, que ela é capaz e que o nosso corpo ele é capaz de qualquer coisa, é a nossa mente que precisa entender isso. Fazendo uma analogia, o pessoal que me acompanha sabe do método Cash, que eu, como coach financeiro, eu gosto de fazer essa associação com a situação financeira, porque afeta a vida de todos nós, né? Eu falo que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Porque todo mundo, se apertar ali, vai doer. E se a pessoa tem um padrão de comportamento, por exemplo, de economizar, e ela tem um custo reduzido, e uma vez ou outra ela gasta um pouco mais e ela volta para aquele padrão, não vai ser isso que vai deixar ela falida ou quebrada ou no vermelho. Agora, a pessoa, o contrário, a pessoa que está sempre com um gasto muito alto, muito excessivo, e de vez em quando ela dá uma economizada, isso também não vai fazer ela enriquecer da noite para o dia. Então, é o que você falou, não tem problema o deslize, tanto para o positivo quanto para o negativo, não é aquilo que você vai fazer uma única vez que vai dar o resultado, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja no relacionamento, seja na saúde física ali para a pessoa conseguir alcançar o resultado dela. Você comentou que queria perder os 4 quilos, né? Consegui na época. Conseguiu, mas se eu te perguntasse hoje, quanto vale para você essa transformação? Ah, não tem preço. E é isso Não que eu tem tento preço. trazer. Às vezes as pessoas ficam, né, apegadas ao mais barato. E é o que eu falo. Se você procura preço, você vai encontrar em muitos, diversos. Tem de graça na internet aí, inclusive. Mas eles vão te oferecer o que eu ofereço. Legal. Eles vão se preocupar com você como eu me preocupo. E eu não tô falando isso porque eu estou no podcast. Quem é meu paciente, quem está dentro, tem inúmeros depoimentos, feedbacks, que realmente essa é uma preocupação genuína mesmo. Porque eu passei O que você faz diferente? Conta aí, tipo, o que você acha? Eu acho que a essência de tudo isso é eu me preocupar. Eu querer que ele tenha o resultado, porque eu entendo o que ele está passando, porque eu já passei. Eu já fui gordinha, eu já sofri bullying na escola, já. Pesou quantos quilos? Eu sei que é uma pergunta deselegante. Eu 89. E você tem quanto de altura? Para o pessoal ter uma noção. Isso é bastante. Normalmente para mulher o ideal seria o quê? Com 66? E fora, né? Assim, sem massa muscular nenhuma. Peso gordo. Caramba. Então, eu cheguei a 98,7 na época. Eu tenho 1,82, 1,83. E depois eu baixei para 84. Aí eu mantive o 80 por um bom tempo. Quando eu fiquei aqueles 27 dias no hospital, eu fui para 94. Que eu literalmente eu enchei que nem um baiacu, eu falo, porque foi... Pata de elefante. Cara, eu fiquei que nem... Eu falei assim, nossa, voltei tudo. Saiu rolando do hospital. Porque corticoide pra caramba, alimentação, eu ficava... Tinha aquele efeito Pavlov. Meio-dia eu já ficava, nossa, vai chegar comida. Quando aparecia a moça com o avental amarelo... Nada lá, coitada, só tinha que comer. Não tinha o que fazer. A minha atividade do dia era comer 6 vezes ao dia. Mastigar não conta como atividade física. Não conta. Então, assim, era terrível. E eu ainda tentava fazer um exercício, nem podia, mas eu tentava me mexer, me alongar lá e não dava. Então, assim, foram aí 2 anos e 2... Tá indo pro 3º mês agora, 2 anos e 3 meses. E agora que eu tô voltando à minha rotina. Comecei no ano passado com o Oséias, inclusive, quem quiser aí. O cara, ele é bodybuilder, ele é diferenciado. Ele me passou um treino, assim, pesado, uma suplementação, assim, interessante, com uma parceria com uma equipe de nutricionistas que ele tem, porque ele não é nutricionista, né? Então ele fez uma consultoria ali comigo, que eu comecei a ver um bom resultado. E aí com a bebê agora, com essas mudanças, e na verdade eu vou confessar aqui pro Oséias aqui, pro pessoal que está assistindo, eu perdi um pouco o foco do treino de musculação por causa do beach tênis. Eu me apaixonei por esse negócio, é muito gostoso. Nem me fala, musculação, bicicleta e corrida. Eu tô assim, meu coração tá dividido em 3. Então, e você como nutricionista, você acaba direcionando a pessoa para atividade física também. Atividade física não deveria ter opção.
Deveria ser obrigatório para todo mundo. Atividade física. Só Mas voltando... eu introduzi esse negócio da atividade física, mas só para fazer o quê? Não adianta querer fazer atividade física se a alimentação tiver um lixo. Não. Ou se tiver, por exemplo, fazia uma atividade física certinha, seguia a risca ali o que o Oséias passava, mas a alimentação estava me dando fome. Aí eu falava pra ele, falava, cara, eu tô com fome, seu treino tá muito pesado. Aí ele respondia assim pra mim, você comprou uma balança? Aí eu falava, pô, mas por que essa balança? Aí sabe o que eu percebi com a balança? Que, vamos supor, ele falava lá, põe 100, sei lá, 120 gramas de banana, tinha lá no coisa. E eu punha meia banana, e às vezes não dava. E aí, quando eu olhei meu café da manhã assim, falei, cara, depois que eu comprei a balança, eu pesei, dei um puta de um Podia estar pratão. comendo mais. Aí eu falei, cara, eu tô comendo pouco, por isso que eu tô ficando com fome, por isso que eu não tô rendendo tanto no treino. Até tava tendo um resultado, porque causou ali, sei lá, um déficit calórico. Obviamente eu ia perder um pouco de gordura, mas não estava desempenhando tão bem. Isso tudo você estuda e por isso que você prefere fazer particularmente, assim, é individualizado, como você disse. Individualizado. E semanal, né, como eu te expliquei. Semanal. Então eu faço acompanhamento do paciente toda semana, identificando tudo que pode atrapalhar e vir a ser um problema. Então foi o que eu comentei com você em relação ao meu produto, de oferecer essa garantia de 30 dias. Porque se a pessoa fizer, se a pessoa querer, não tem como dar errado. Entendi. Não tem como dar errado. Dá certo. E foi, assim, a cereja do bolo. Olha só, ô Nariel, escuta essa. A mulher, ela fala assim, me contrata. Por 30 dias, é isso? Não, o plano é trimestral. O plano né? trimestral. Me contrata por 3 meses. Se em 30 dias você não tiver resultado, é isso? Exato. Você tem que fazer o que você falou? Tem que fazer, Não tem que adianta. cumprir os check-ins, Eu te contratei, comi hambúrguer todo dia, Não vai passar o cartão e tchau. né? Não adianta. Então, mas se você fizer o básico ali, em Exato. 30 dias, se você não vê resultado, o que você faz? A devolução do valor 100%. Cara, devolve o dinheiro. Cara, eu tô dentro. Não, sério, eu nunca vi uma nutricionista dando esse tipo de promessa. Aí eu até comentei com você. Quando a nossa empresa foi pro Top of Mind RH, a nossa era a única das 5 maiores empresas do Brasil de coaching. Era a única das 5, todas davam 7 dias de garantia. Algumas davam até o final do treinamento. Porque prestação de serviço não tem esses 7 dias. É estudo, né? Ensino. Uma dava 7 dias, nós éramos a única que dava 30 dias depois de acabar o evento, de terminar o treinamento. A gente devolveu o dinheiro. Então, quando você falou isso, tipo, eu falei assim, cara, essa mulher é braba. É propósito. Ela é braba. Quando eu fui fazer a marca, hoje a gente registrou, tá em processo de registro, inclusive, com uma membra do BNI, Legal. a Michelle. Legal. A gente fez nutrição eficaz, porque você sabe que para registro tem que estar disponível, né? É verdade. O nome. E eu queria ter registrado como nutrição com propósito. Porque eu falo que o meu propósito é esse, entregar o resultado. Claro, a gente tem a questão financeira, a gente não pode negar, é o meu trabalho, eu estudei para isso. Mas eu já cheguei a não renovar planos com vários pacientes que realmente eu vi que não é o momento dele. Você que demitiu o cliente. Ele não tá na pegada de querer fazer. Eu falo, vamos lá. A gente seguiu aqui por tanto tempo. Você não é o teu momento, não é o que você quer. O teu foco não tá nisso, não é. A pessoa não se compromete. Não. Então vamos encerrar a nossa parceria. E quando você realmente estiver motivada de querer fazer porque tem que fazer, a gente retoma. Porque acaba ficando ruim pra você. Fica. Tipo, a pessoa tá te pagando, tá tendo ali o contato do seu trabalho, mas ela não tá tendo resultado. O pessoal acha que para ter sucesso, tanto no físico quanto no esporte, eles têm que pegar um elevador. Na verdade, tem que subir escada. Então, não há elevador para o sucesso. Isso, hein? Tem que subir escada. Pesado isso. E aí fala, às vezes começa assim, ai, nossa, tá difícil, de fazer dieta não é fácil, treinar não é fácil, a gente sabe que não é. Só que as dificuldades, elas aparecem quando a gente tira o olho do nosso objetivo. Então, todas essas coisas assustadoras que eu ouço, ai, fazer dieta é difícil, nossa, ir na academia todo dia é difícil. É difícil se a pessoa não tem um propósito. Se ela tira o olho do objetivo final, aí vai ser difícil. E se a gente parar pra pensar, vou pegar um gancho nisso aí que você falou. Treinar é difícil, fazer dieta é difícil. Agora, não treinar, você vai ficar gordo,
sedentário, também é difícil. É mais difícil. Não fazer dieta, você vai se alimentar mal, você vai entupir suas veias, também é difícil. Então escolhe o seu difícil. Você quer o difícil de treinar ou você quer o difícil de ficar deitado? Prefere parar de comer um pouquinho de gordura saturada ou fazer uma cirurgia de ponte de safena? Bom, essa escolha Você prefere faz a pessoa beber pensar. água ou ficar 2 horas lá no banheiro com dificuldade para ir, né? Tem vários pontos que a gente pode Quando brincar. eu internei, do lado ficou o João Mário. A gente conversa até hoje, inclusive, no WhatsApp. O João Mário, ele estava fazendo hemodiálise. Tinha que filtrar o sangue dele, porque o rim dele parou. Os rins dele pararam de funcionar. E por quê? Água. Não tomava Então, água. prefere tomar água ou 5 Prefere ter- pedrinhas no rim? E aí, Escolhe o que o você que é mais difícil? Beber água. Tomar 4 litros de água é difícil? Então, experimenta tirar No 5 frio, né? pedras Todo mundo fala assim, no frio é difícil beber água. Fala, olha, mais difícil é ter pedra no rim. É muito mais difícil. Então, assim, É muito escolhe o mais seu difícil. difícil. Exato. É interessante as pessoas começarem a pensar dessa forma. Né? Seguir uma rotina, uma dieta é difícil? É difícil. Comer doce todo dia também vai ser difícil, só que não é difícil hoje. Vai ser difícil com 60, 70, 80 anos. Vai Porque ser difícil para subir uma pessoal- escada, vai ser difícil pegar seus filhos, seus netos no Exato. colo. O pessoal, quando eles têm um desejo estético, eu jogo pra parte da estética porque é mais a minha área também, né? Uhum. Eles vê o estado atual agora e já se imagina aqui no final. Uhum. E aí pensa, uma pessoa obesa que deseja ter um shape, um corpo magrinho. Se ela olhar o estado atual dela e olhar o final, realmente ela vai olhar e falar, nossa, parece muito difícil eu chegar lá. Só que ela esquece esse intervalo que ela tem que passar. Verdade. Então é tipo um abecedário. Não adianta você querer sair da letra A e ir pra Z. Você precisa pra B, pra C, pra D. Às vezes da D você volta pra C. Porque Uhum. não é linear. É um negócio que oscila. A nossa Sim. rotina oscila. A gente tá vivo Nosso hoje, não sabe o que vai humor. acontecer amanhã. Você é prova disso. É verdade. Né? Quando você ia imaginar que você ia passar por isso? Eu lembro que quando eu tive estresse pós-traumático, eu fui descobrir isso em terapia. Tive surto psicótico, tive vontade de me matar Olha só. depois de sair do hospital. E assim, psicologicamente me abalou. E olha que eu sou um cara que, tipo, venho ensinando pessoas por 14 Você é anos. humano, Então, né? eu sou humano. Eu fico imaginando as pessoas que não desenvolvem, sabe? As pessoas que fazem um transplante de medula, por exemplo, elas demoram 5 anos para poder ter um diagnóstico e o médico falar, ok, a medula pegou, agora você está realmente tratado e curado. Então, o progresso que eu tive nesses 2 anos e 2 meses, para mim foi lento, que na minha cabeça era lento, na verdade, para o médico, assim, foi um negócio sobrenatural. Foi um milagre mesmo que eu te contei. E mesmo que demorasse 8 anos, o importante era você se recuperar. Exatamente. Ficar bem. E eu achava que ia ser assim, não, eu vou me recuperar e na verdade não. São picos e vales violentos, às vezes. Exemplo, na prática, em dezembro eu tava voando. Falei, nossa, agora eu tô curado, tô zero e boa. Em janeiro deu um baque. Eu tinha acabado de mudar aqui pra Catanduva, sem conhecer nada, ninguém, só Gia, os pais dela ali. Eu falei assim, cara, beleza, né? E uma semana, 2, daqui a pouco eu sem energia. Eu falei, cara, e aí? Meu médico lá no Rio. Então, assim, a nossa vida de maneira geral. E aí, a terapeuta, ela falou assim pra mim uma vez, ela falou, Lucas, ninguém planeja uma doença. Ninguém coloca na agenda, vou fazer os meus planos de ano novo. O ano que vem eu vou ficar doente em março. Ninguém programa. Então, as pessoas esquecem disso e tentam fazer as coisas sozinhas, onde elas, às vezes, numa rotina alimentar, elas acabam deslizando. Fala um pouquinho aí, então, Letícia, desse lance da rotina. O que a galera mais tem dificuldade e o que você pode dar de dica pra galera aí? A galera tem a dificuldade em si de ter rotina, né? Sim. De ter um horário para ir para academia, de ter um horário para almoçar, de ter um horário para fazer o lanche da tarde, com a vida que a gente tem, né? Às vezes a gente almoça, quantas vezes já não abri minha marmitinha e almocei no carro. E a frase de efeito, vamos se dizer assim, quem não se organiza, quem não se planeja, já está planejando falhar. Então Uau. é planejamento. Se a pessoa não tem uma rotina, se a pessoa tem uma vida corrida, se ela tem filho, se ela tem marido, enfim, a gente encontra inúmeros casos, né? Desde que ela se planeje, não tem como dar errado. Então ela trabalha fora de segunda a sábado, ela tem o domingo. Se ela tirar um dia no domingo para organizar, fazer feira, cozinhar a comidinha dela, separar em marmita, tudo bonitinho, ela já
Pra sair de casa, ela só precisa abrir a geladeira, pegar, colocar na bolsa e ir. Essa organização eu trabalho muito com os pacientes. É uma Legal. dificuldade grande de todo mundo, Legal. mas é planejamento. Então, eu preciso ensinar ele a se planejar. Como, por exemplo, é planejar a compra da semana, Tirar um dia para fazer feira, tirar um dia da semana para fazer comida. É claro que tem as individualidades. Tem Sim. pessoas que conseguem todo dia Tem alguém para fazer? Tem alguém para fazer um arroz, fazer uma carne fresca, uma salada. Mas tem gente que pega A maioria ônibus, esmagadora carro, das pessoas não vão ter. E aí a gente vai estudar junto, vai sentar, vamos lá. O que a gente consegue fazer nesse momento? De acordo com a rotina da pessoa. De acordo com a rotina, porque todo mundo fica buscando o 100%. A pessoa está no 0%, ela quer sair do 0 e buscar o 100%. Só que se ela melhorar 50%, já não é uma vantagem. É, lógico. E dos 50 a gente busca 60, 65 e vai avançando até que esse processo se torne mais fácil. Inclusive, tem uma paciente minha, do BNI, que tem essa rotina, né? Legal. E o que eu falei pra ela foi, mas é minha avó que cozinha e a gente às vezes não consegue controlar a quantidade de óleo que coloca. E era o que tava impedindo ela de ingressar num acompanhamento. Porque ela tava achando que tinha que ser perfeito. Eu falei, tá, seu café da manhã é errado, seu lanche da manhã é errado. Esquece o almoço que a sua avó faz. O seu lanche da tarde é errado e a sua ceia é errado. Vai ficar uma refeição... Que tá levando a culpa por todas as contra outras. 4 que a gente pode corrigir. Quanto que isso tem de melhora na saúde dela? É 90%. Uau. Uma refeição só que ela estiver fazendo errado, que ainda não é errado, mas ela estava buscando 100%. Que acaba que o próprio ambiente ali Aí ela bagunça. deixa de começar, deixa de cuidar dela. Já que o almoço eu avacalho, Exatamente. então eu vou avacalhar em tudo. Exatamente. E as pessoas ficam terceirizando a culpa. É verdade. Na verdade, ela não está disposta a fazer, a maioria das pessoas elas não querem fazer, não estão a fim de começar e elas ficam terceirizando. Mas é porque eu tenho rotina corrida. Mas é porque eu já tentei de tudo. Até lá na cidade o pessoal me apelidou. A última, ela vai ser a sua última Nutri. Porque assim, só vem bomba. Legal. Pessoas que já rodou assim, nutricionistas do mundo inteiro. Legal. E não conseguiu falar, não, então vem. Você atende em outros lugares, né? Você atende online. Uhum. Então, o pessoal que está em casa, se quiser te contratar, é possível. Sim, tem pacientes que eu nunca conheci, que já estão há 1 ano e meio comigo. A Rose é uma delas, vou mandar um beijo pra ela. Legal. Que a gente, assim, não se viu tem 3 meses. Mas assim, eu fiquei 1 ano e meio com ela em acompanhamento e não conhecia. Dentre outras pacientes que a gente só se vê por tela. E são uma das que mais apresentam resultados. Então, a quebra é, o online não funciona? Funciona. O que funciona é você querer fazer, independente do online, se for presencial, se não for. A pessoa está decidida. Daí, quando a pessoa quer, acontece. Eu comentei com você que eu trabalho numa UBS, né? E lá, o pessoal tem muito isso de que, postinho de saúde não funciona. Nutricionista de posto de saúde não funciona. E quando eu fui contratada lá, eu fui com esse mesmo propósito. Eu não vou ser mais uma nutricionista de postinho. Todo mundo vai olhar e assim, não. Pra funcionar eu tenho que pagar. Eu vou entrar e fazer o que eu sempre faço. Dar o seu melhor. Bem feito e vou atender o paciente olhando pra ele de uma maneira integral. Que legal. Eu tenho mais resultados lá do que no particular. Caramba. Muito mais. Porque a pessoa está com tanta necessidade, às vezes, ali de Claro, mudar. eu sou paga pela prefeitura em si, Sim. mas as pessoas não desembolsam dinheiro. Sim, e os resultados mais surpreendentes que eu tenho são de lá, porque são pessoas de recursos não tão bons. Já cheguei a atender paciente que às vezes não tinha dinheiro para comprar uma banana. E teve resultados muito melhores do que pacientes de condições financeiras que investem whey, creatina. Então, quando você quer, quando a pessoa quer fazer acontecer, não tem barreira, acontece. Ali, uma curiosidade, ali, por exemplo, a pessoa está mais questão de doença. Doença, mas a gente migra para estética, associa os dois. Então, eu não me recuso a dar o atendimento para a questão da doença, seja diabetes, enfim. Porque quando a pessoa está doente, tem uma pesquisa das universidades de psicologia, na verdade, do campus de psicologia de Harvard. Eles falam que a dor motiva 2,5 vezes a mais do que o prazer. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que fuma e fala assim, para de fumar porque você vai ter uma pele mais bonita, seu cabelo fica mais bonito, seus dentes, seu hálito, seu dedo, você vai poder ficar mais dentro de ambiente fechado, você vai se socializar mais, vai ter mais longevidade, enfim, você vai ter N benefícios, seu pulmão vai melhorar, vai acontecer um monte, você vai respirar melhor, vai ter mais fôlego. Posso ficar 1 hora falando de benefícios aqui.
A pessoa se motiva numa escala de 1.0. O contrário, se for pela dor, se a pessoa se chega um médico e falar para aquela pessoa, para de fumar, senão você vai morrer em 3 semanas, a dor ela motiva 2,5 vezes a mais, 2,5 na escala de proporção. Então, a pessoa quando ela está ali na UBS, ela está o quê? Com a necessidade de mudar a sua saúde. Então, o comprometimento dela é maior porque ela se motiva pela dor. E precisa disso? É aí que a gente tem que chegar. Não precisa chegar nesse tempo. Não tem que ser, tipo, como diz o primo pobre lá, deixa de ser burro. Nada tão né? bom que não possa melhorar. Quando a pessoa fala assim, mas eu já me alimento bem, que nem você. Nada tão bom que não possa melhorar. A gente sempre pode melhorar. E às vezes sempre vai ter algo que você acha que é bom, mas não é. E aí é só um profissional realmente capacitado para identificar isso. Dá um exemplo aí de alguma coisa, de uma pequena mudança que você fez com algum paciente, o cliente seu recente aí, que tipo seja de rotina, que você falou, putz, isso aqui quando ele mudou essa rotina, só para ver se o pessoal se desenha lá em casa. Por exemplo, sei lá, ou para compra, ou para marmita, ou para alimentação, uma estratégia simples que funciona para a galera, bem prática. Desde a questão da organização e muito da questão do comer saudável, a questão da balança que você mencionou. Então, muitas pessoas, quando elas buscam um objetivo estético, elas acham que comer saudável emagrece. E comer saudável não emagrece ninguém, desde que essas calorias não estejam ajustadas. Se a porção estiver errada. Se a porção estiver errada. Então, o mínimo ajuste que eu falo assim, ó, você não vai usar a medida caseira, que seria 1 colher de sopa de arroz. Não. Ou 1 colher de sopa de amendoim. Por quê? Existe aquela colher de sopa, que você pega bem, né? E tem aquela colher de sopa, né? Que você enfia e ela faz um... na pasta de amendoim eu fazia isso. E aí a pessoa perde o controle de quanto ela tá comendo. Então, quando eu falo Por isso pra a ela, balança. Quando eu falo pra ela, ó, comer saudável não vai te levar a lugar nenhum. A gente precisa juntar o qualitativo com quantitativo, é Como se fossem 2 pernas. E quantidade para caminhar junto. Então, você está na qualidade, eu vou ajustar a quantidade. Eu não vou mudar nada dos seus alimentos, eu só vou colocar a quantidade e você vai pesar. Porque quando a pessoa pesa, a gente fala a mesma linguagem. Porque 30 gramas aqui é 30 gramas aí nos Estados Japão, Unidos. Agora, uma colher de sopa, uma escumadeira média. Uma escumadeira rasa, depende. Ou um bife pequeno. O que é um bife pequeno pra você? O mesmo bife pequeno não vai ser pra mim. Não vai. Isso dá muita diferença. Então, só de eu ajustar isso, às vezes o paciente chega até pronto. Uma alimentação alinhadinha, perfeito. Eu falo, nossa, parabéns. Mas as quantidades estão erradas. Eu me comprometo que vou voltar a pesar certinho, bonitinho, e vou montar minhas marmitas. Promessa é dívida. Oséias, você tem uma cúmplice aqui, Oséias. Ela tá ajudando você a seguir aquele negócio que você mandou fazer. E porque assim, realmente, você tá falando agora, tá me conscientizando. É o que a gente fala assim, mas isso é só um detalhe. Sabe por quê? A balança, não sei se é um paradigma que era meu, ou se tem mais gente em casa que imagino que a galera passa por isso. A pessoa fala assim, eu demorei acho que uns 2, 3 meses para comprar a balança. Pra quê? Ou melhor, por quê? Porque eu pensava assim, falava, cara, eu não quero ser aqueles cara bitolado, marombeiro, que fica pesando o bife, pesando o frango, pesando o arroz. Preso, uma coisa que te prende. A balança não... Não, eu não queria ser aquele cara bitolado. Eu achava que aquilo ali era bitolação. Só que, na verdade, quando eu coloquei 100 gramas de arroz, 50 de feijão, eu vi que eu poderia comer mais do que eu estava comendo. Eu falo para todos os pacientes, a balança, ela não vem para te prender, para te segurar, ela vem para te libertar. Como? Se você pesa todos os dias a sua comida... Qual a chance de você errar essa quantidade quando você for sair de férias, comer no restaurante, comer na casa da sua mãe, almoçar lá no domingo? Não tem como errar. Se você pesa todos os dias, por mais que num sábado e domingo você... Vamos pensar ali, 5, 10 gramas de diferença. Você condiciona. E a exceção não vai definir os seus resultados. Boa. Grava isso, galera. A exceção não vai definir os seus resultados. Eu vou levar essa frase aí pra minha vida. Sim, a constância, a rotina. Então, a constância está muito associada com essa palavra de rotina. Porque rotina é aquilo que a gente faz todos os dias. E ser constante é isso. E não esperar realmente a questão da motivação. Porque a gente não vai estar motivado todos os dias. A gente não vai ter vontade todos os dias. O que vai fazer realmente a gente levantar e ir para a academia é a disciplina. É você entender que você tem que fazer
independente se você gosta ou não. Porque você gente... vai gostar muito menos de estar doente, né? E outra, eu falo assim, a gente não é mais criança, né? A criança faz o que gosta, o adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Então, a gente tem que levar a sério essa parte de saúde, porque, olha só, essa virada de chave eu tive o ano passado, hein? Você pode comprar esse copo, você pode comprar esse microfone, pode comprar um celular, um livro, uma bíblia, uma TV, você pode comprar qualquer coisa. Você pode comprar remédio, mas você não compra um shape. Não vende na farmácia. Não vende na farmácia. É na cozinha. Outra coisa que eu sei que não vende também, sangue. Eu tomei muita transfusão de sangue. Não vende. Então, existem coisas que você precisa valorizar, que não tem preço. Não tem como você comprar disciplina. Você não chega e fala assim, vou comprar aqui uma cápsula de disciplina. Gente, só fica bom fazendo, errando e não desistindo. Fazendo. É treino. Fazer dieta também é treino. Você não vai começar na primeira semana e vai conseguir fazer tudo certo. Às vezes vai ter um deslize. Mas você ir treinando esse hábito de se organizar. Você ir treinando o hábito de beber água. Você vai treinando isso e isso fica bom. Ninguém nasceu sabendo fazer dieta. Ninguém nasceu sabendo ter disciplina. A gente tem isso de tanto insistir. Não desistir. Quanto mais a gente faz, mais a gente fica bom nisso. Quanto mais você come saudável, menos você tem desejos de comer as coisas erradas. Então, essas coisas, elas começam a fluir. A vontade de doce, que é a queixa de todo mundo, ela começa a desaparecer. Mas você precisa começar. Você precisa começar. Você tem que ter um ponto de partida. E aí, durante todo o processo, vai ficando cada vez mais fácil. Você está falando isso aí, é verdade. Porque o meu ponto fraco sempre foi doce. Sempre foi. E quando eu fiz uma reeducação alimentar, que na verdade foi naquele livro que eu falei para você, eu falei, não, no podcast eu conto. Chama A Dieta dos 17 Dias, o Dr. Mike Moreno, se não me engano, o nome dele. E eu tava no aeroporto, eu furei a minha sessão com a minha coach, eu tava indo pro Acre, eu lembro até hoje. E eu peguei o livro no aeroporto de Brasília. E eu li, Brasília-Acre, eu li o livro inteiro. Ele divide em 4 ciclos de 17 dias, que a gente falou do low carb. O primeiro ciclo ele chama de acelerar. E aí ele faz um low carb, ele fala 5 minutos no máximo de atividade física leve e tal, enfim. Depois você joga na internet se você quiser ver aí. Mas ele faz lá, depois o acelerar, depois o ativar, e o manter. Então são 4 ciclos que ele volta. Ele fala, dieta, não tenha preconceito com a palavra dieta. Porque você vai ter uma dieta, às vezes, uma pessoa que está internada é uma dieta, uma pessoa que quer ser um marombeiro fitness, montar o shape, é uma dieta. Então, dieta é a sua rotina alimentar. Mas o povo tem trauma disso. É um paradigma da sociedade isso. Mas eu falo que é a própria internet que ensinou isso. E até mesmo os próprios profissionais, quando não individualiza. Você vai lá, paga uma consulta, pega um papel, tira uma dieta de gaveta. Uma dieta pronta. E aí a pessoa vai criando trauma e acha que todo mundo é igual, que todos os nutricionistas é igual. Então todo mundo que chega pra mim tem um trauma. Sabe qual que é? Já fiz com vários nutricionistas. Eu vou lá, pego um papel, daqui 15... Entende? Como que é aquela sua frase? Não é porque deu errado? Não é porque deu errado que precisa continuar dando errado. Esse ciclo, ele tem que ser quebrado. Todos esses ciclos... Que a pessoa que a consegue sozinha, você acha? Não consegue. Falando bem a real, né? Bem a real, não consegue. Não consegue porque ela não tem as ferramentas. Ela não tem alguém no olho dela olhando pra ela e falando assim, eu já passei pelo que você tá passando. Que é onde eu me conecto com as pessoas. Eu olho pra ela e falo, eu sei o que você tá passando. Eu já estive no seu lugar. É a observação. A questão de alguém estar observando, a física quântica, ela chama esse experimento, não sei se você já viu, que é o efeito da dupla fenda. Já. Que quando tem uma pessoa observando, ele passa em onda e quando você para o observador, ele sai muda, né, em frequência. Então, ou em frequência ou em onda. Sei lá, ele muda lá, eu não me lembro exatamente, que eu parei de estudar isso tem um tempo. E esse experimento é basicamente o que acontece dentro de um processo de coaching, dentro de um processo de mudança de mentalidade financeira, dentro de um processo de mudança de visual, dentro de um processo de mudança de rotina alimentar. E a pessoa, ela fala, caramba, ela se importa comigo, porque eu olho pra ela e falo, eu já passei, então eu tô no lugar dela. Sabe como Às vezes fala, nutricionista pra você é fácil. Tudo que você tá passando, que você vai teoria, passar, né? Tudo que você tá passando, você vai passar, eu já passei, só que eu tive que quebrar a cara sozinha, porque eu não tinha ninguém pra me ensinar, e eu não tinha condições de pagar um nutricionista, ou eu ia pra academia, comprava whey, eu investi muito dinheiro em coisas que é desnecessário, e eu poupo todos os meus pacientes de ficar gastando com essas coisas, e hoje não. Legal. Hoje eu posso olhar pra pessoa e falar, eu te entendo. Então, ter passado por isso, hoje,
é muito importante pra mim, porque eu É um sei, grande diferencial. eu já estive num lugar, então eu sei que é difícil. Você consegue ter mais eu empatia. sei que não é fácil, e é isso que eu trago pra ele, ó. E eu falei uma frase uma vez pra uma paciente, ela falou assim, olha, foi isso que me fez realmente iniciar com você e tá até hoje, porque eu falei pra ela o seguinte, pega na minha mão, que eu não solto da sua. Uau. Se você segurar, enquanto você segurar, eu vou estar aqui te dando suporte, te ajudando. Quando você cair, nem que eu tiver que te dar um pontapé, né? Uma voadora pra você voar Nas pra costas, cima. tem que ser. Eu vou dar. Eu falei, eu vou dar. E eu não vou falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa. Então, se você segurar na minha mão, eu não vou soltar da sua mão. E é isso. Mas também não dá pra, se ela soltar, você fazer o trabalho não dela dá pra ela sozinha. ficar assim e eu ficar assim, né? Tipo, Sei lá, cozinhar pra ela, exato, e, enfim. Exato. Legal, Lê. O papo foi maravilhoso. Foi. Pra gente finalizar, eu tenho aquelas 2 perguntas. Ai, meu Deus. Eu combino com o pessoal, pra quem assiste já o podcast Paradigma, chega no final, sempre faço 2 perguntas aqui, nada capcioso, mas eu faço suspense com a galera aqui. A primeira pergunta é o seguinte: um sucesso que você teve, que você gostaria de compartilhar, assim, como forma de lição, que aconteceu com você e você fala, putz, Lucas, isso aqui é uma coisa que cara, se eu pudesse dar um conselho de vida para quem está assistindo ali, esse seria o seu maior conselho, seja aí para sua área, para uma virada de chave, quando você deixou de ser gordinha para conseguir hoje ter essa rotina, enfim, o seu melhor, dentre os seus maiores acertos, porque todo mundo acerta na vida, né? Mais o que pessoal você pode, comigo? o que vier no seu coração. Com o paciente? O que vier no seu coração. Pode ser uma coisa que você já experimentou, se fosse assim, putz, cara, isso aqui foi a maior virada de chave da minha vida, o maior paradigma que eu quebrei, que eu quero compartilhar com o pessoal. Olha, eu diria, em questão... pra olhar pra cá. Pra olhar pra cá, agora é só você. Eu vou repetir a frase que eu falei no começo já do podcast, que para ter sucesso não tem elevador, tem que subir a escada. Porque as pessoas acham que é fácil, não é fácil. Tudo na vida é difícil. A gente não existe milagres nesse quesito de quando se busca estética, saúde, a gente tem que batalhar, tem que começar e não deixar para amanhã. Sempre. Fazer hoje. Hoje é o melhor momento. O momento ideal, ele não existe. E nunca vai existir. Eu vou esperar passar o Dia dos Namorados. Eu vou esperar passar o Dia das Mães. Se a gente começar a contar... Eu fiz uma conta uma vez, acho que deu 189 dias do ano, contando feriados e finais de semana. Que as pessoas ficam jogando pra frente. Sempre prorrogando. Então, o momento ideal, ele não existe. Essa é a frase. Não tem momento ideal. Não espere a fatura do seu cartão virar. Não espere você ter condições financeiras, o melhor tênis, a melhor roupa, a melhor leg pra ir pra academia. Não. É agora. Não tem condições de ir pra academia? Vai fazer na rua. Não consegue pôr um tênis? Vai de chinelo. Não importa. Faça, vai. Vai, encara. Segura na mão de Deus e vai. Né? É isso. Uau, boa. Porque às vezes é isso que o pessoal precisa ouvir. E legal que você falar isso até dá esse gás. Hoje aconteceu isso comigo. Falei que em 2025 eu vou fazer um Ironman. Você tá esperando o momento ideal. Aí eu falei, cara, vou fazer tal, não sei o quê. E aí, quando eu postei isso, um amigo meu já veio e falou, vou com você. Um amigo de Ribeirão Preto aqui. Manda aí uma foto do seu sapato, já pra eu ver como é que tá a sua pisada, eu te ajudo, não sei o quê. Natação, a Nutri você já tem. A Nutri eu já tenho. Ele falou, natação eu sou ruim, mas eu vou pegar com você, que eu sempre quis fazer, você me motivou. Aí eu já chamei um outro amigo meu de Taubaté, o Juquinha. Aí ele falou, o nome dele é Glauber, mas a gente chama ele de Juquinha. Aí ele, não, eu vou, ele já fez. Falei, cara, você vai me ensinar, você vai ser meu mentor aí, você já fez? Você vai me ensinar. E aí eu fui ali no tênis, treinei uma nataçãozinha que eu tenho que começar. Já tinha treinado bike, eu já fiz uma horinha. Só que a corrida eu tava assim, putz, deixa eu perder um pouco de peso pra eu ir pra corrida. Eu tava empurrando pra depois da corrida. Deixa eu perder um pouco mais de peso pra não forçar meu joelho. Eu tava com essa frescurinha, com essa justificativa. Eu falo que são desculpas inteligentes. O ser humano é especialista em criar uma desculpa inteligente. Eu tava com essa desculpinha. Aí hoje eu acordei, 3h30 da manhã, instalei, fiz umas coisas que eu falei do vídeo lá, tal, que ficou fenomenal. Eu falei, cara, vou correr hoje. E peguei e fui, fiz os 3 km, que é o começo. Não vou começar correndo 15 igual eu já corri. Exatamente. Então, assim, é começar. Exato.
Porque se esperar a condição ideal, ela nunca vai chegar. Começa Você que não a condição ideal investe, vem. se você for olhar o mercado financeiro, for olhar a bolsa de valores, for olhar bitcoins, Nunca vai ter o momento nunca certo. tem O um momento momento certo é agora. perfeito. Pra ter filho, você pai, É. nunca tem de falar, quando eu tiver tanto X na conta, eu vou... Não tem o momento perfeito, o momento ideal. O momento perfeito é agora. É agora. Show. Beleza, peguei aí o paradigma novo aqui, já foi atualizado. Agora a segunda pergunta. Eita. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Eu já errei muito na minha vida. E eu era um cara que eu falava assim, eu não me arrependo das coisas que eu fiz. E no hospital eu refleti muito sobre isso. E eu me arrependi de muita merda, muita coisa errada que eu fiz na vida. E toda essa merda, eu percebi que ela literalmente adubou minha vida. Entendeu? Uma coisa é a merda que tá ali. Agora, a merda no lugar certo, ela vira adubo. E ela produz ali, vira um melhor fertilizante, um dos melhores fertilizantes naturais. E aí eu comecei a me arrepender. Inclusive, a Bíblia fala sobre arrependimento, sobre a metanoia, que é quando você tem realmente uma mudança de mentalidade, uma metanoia ali. Qual foi o seu maior arrependimento? O que você já errou, assim, que você falou, putz, isso aqui, Lucas, eu falhava, eu errava, era, como você falou ali, o meu calcanhar de Aquiles, a gente estava conversando um pouco antes. Mas se eu pudesse deixar essa mensagem pro pessoal, não errem esse erro, porque... Eu errei por querer ser a melhor pessoa da turma. E eu entendi que eu precisava estar em lugares onde todo mundo era melhor que eu. Porque só assim eu ia conseguir aprender, eu ia conseguir evoluir. Então, se eu chegasse num lugar e durante as conversas eu falava assim, eu sou melhor que ela, eu sou mais inteligente, eu tava no lugar errado. Caramba. Eu tinha que estar no lugar onde eu me sentisse burra, onde eu falava, meu Deus, eu não sei nada perto dessa pessoa. Inclusive, hoje eu me senti assim em vários pontos que você falou. Eu falei, nossa. E a gente nem trouxe aquele ponto polêmico. Eu preciso aprender mais. Porque ele tá sabendo disso, de outros assuntos que eu não domino. E eu aprendi aqui coisas fora da área da nutrição. Coisas que você foi mencionando de outras coisas. Coisa que a gente estava conversando antes de estarem ligadas as câmeras aqui. Exato. Então, o maior erro da minha vida foi esse. Querer ser a melhor nos lugares que eu tava. E achava que quando eu tava num lugar que eu era a número 1, tava tudo bem. Só que isso não me desafiava. Não me empurrava pra frente. Traz uma zona de segurança que na nossa mente... essa virada, esse insight, quando eu fui num congresso e eu saí de lá tão mal, mas tão mal, que eu não sei explicar a sensação que eu tive naquele dia, que eu falava, meu Deus, eu não sei nada. Quem sou eu? Eu não sei nada, olha tudo que quebrou seu orgulho. Eu saí de lá ali, com a né? cabeça pegando fogo de tanta informação. E eu falei... E é assim que eu tenho que me sentir se eu quiser ser alguém na vida, se eu quiser ir pra frente. Então, eu sempre procuro hoje estar num lugar, no meio de pessoas, onde eu sempre me sinto inferior. Porque é só assim que eu vou aprender e é só assim que eu vou ir pra frente. Então, esse foi o meu maior erro. Legal. Muito boa sacada. Eu também era assim de ter essa competição. Na verdade, esse paradigma ele é criado pelos nossos pais. Você provavelmente, seus pais, eles queriam que você fosse a melhor aluno da sala ou que você fosse a mais X ou mais Y em alguma situação. Mas isso não desafia, e a gente acaba criando um processo de comparação terrível. Porque se eu sou a melhor, o que as pessoas ali têm a me agregar? Nada. E aí você deixa de aprender. E outra, eu sou melhor com base em quê? Com base no que eu acho. Exato. Então, assim, eu crio um critério, eu crio uma referência, um padrão. Então, eu acho que eu sou melhor do que a pessoa em matemática. E, na verdade, a pessoa é melhor do que eu em português e eu não estou vendo, porque eu estou achando que, como eu acho que eu estou bem, então eu já aprendi tudo, então não preciso aprender mais nada. E estou errando aqui no português, estou errando na história, estou errando na geografia. Então, na escola, isso começa na infância, por cobrança excessiva dos nossos pais. E eu sempre tento me colocar em meio de nutricionistas, eu tenho vários amigos nutricionistas que sempre sabem mais, sempre tem um assunto a mais para me ensinar, me agregar. Eu vou agregar na vida dele em um ponto, ele vai agregar na minha vida em outro ponto, e não só na área da nutrição, na área hoje do empreendedorismo, que eu também busco estudar muito, mas é sempre estar no meio de pessoas que me alavanca, que me empurra para frente. Show. E é aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você convive. É verdade. É verdade. O ambiente ele vai te
ou te contaminando para baixo ou te contagiando. A gente faz né? a nossa sorte, né? Hoje eu só estou aqui porque eu decidi estar no meio de pessoas que são maiores que eu. E foi aonde as oportunidades começaram a acontecer, a partir de uma decisão, a partir de uma escolha. Então, eu escolhi estar no grupo de pessoas empreendedoras. Boa. E ali a gente conhece gente legal, né? Pois é. Maravilha. Obrigado. Imagina. O papo aí, se a gente deixar aqui, a gente fica aqui por horas, mas eu sei que você tem parte compromisso. 2. Olha, podemos fazer, eu ia falar isso já. Ela já se convidou, mas podemos sim. Aprendi já muitas coisas aqui nesse pequena parte da manhã que a gente passou aqui. Pessoal que está em casa, vocês já sabem, eu não falei no começo do vídeo, mas não é porque eu tô com o cabelinho na régua que eu tô galã aqui. Faz mulher lá também ou não? Não faz. Então algo tem que melhorar, tem que começar a aceitar mulher. Ainda não. Então, obrigado mais uma vez aí o pessoal aí da Sanremo, nosso patrocinador oficial aqui do podcast Paradigma. E eu quero falar para vocês uma coisa que eu não falei no começo do vídeo, que vocês sabem que eu peço sempre. Então, só aqueles mais empenhados vão fazer aí agora. Se inscrever no nosso canal, deixar aquele curtir. Deixa o seu comentário aqui na descrição, beleza? Tá aqui na descrição, não, aqui abaixo do vídeo. Deixa seus comentários. Se você quiser entrar em contato aí com a Letícia, tem as redes sociais dela aqui na descrição que a gente vai colocar. Vai lá, agradece a ela que você aprendeu aqui com esse bate-papo. E se você quiser aí, dá o próximo passo para poder cuidar. E eu confesso que eu preciso. Certo. É agora. Eu vou fazer o acompanhamento com você, porque realmente eu preciso. Eu sou um cara que eu reconheço que eu sempre fui esse autossuficiente de achar que eu faço sozinho, e não é verdade. Não é. Tanto que eu falo muito isso. Ninguém faz sucesso sozinho. Você não consegue. Não tem como. Essa autossuficiência é uma ilusão. Pra isso, né? Mesma coisa, eu queria começar a criar um curso, um mastermind, sem ter um orientador, um cara que vai me ensinar. Então a gente tem que abaixar, né, a crista, como diz a minha avó, abaixa a crista. Põe a sandalinha da humildade, delega realmente para quem sabe fazer. Show. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Valeu então, galera. Até o próximo vídeo. Até. Valeu.